Então, vamos a uma aplicação de uma conexão com realimentação num sistema de controle. Para isso, a gente vai responder uma questão do concurso da Caixa Econômica Federal. A dinâmica que relaciona a saída y de t com a entrada u de t de um sistema linear e contínuo no tempo é matematicamente modelada no domínio de Laplace pela função de transferência dada por. Ele dá a função g de s, que é igual a y de s sobre u de s, que é igual a s mais 10 sobre s ao quadrado mais 8s mais 41. Continuando. Aplica-se a esse sistema uma realimentação de saída, cuja lei de controle é U de t igual a menos k, y de t mais r de t, caracterizando uma nova dinâmica, dessa vez em malha fechada, na qual RT passa a ser uma nova entrada, conhecida como entrada de referência do sistema malha fechada. A expressão da função de transferência de malha fechada, gf de s, é igual a y de s sobre r de s. Ligando a saída com a entrada de referência E. Então ele quer a função de transferência de malha fechada. E nos dá essa função de transferência, o g de s, que seria o que a gente chama na teoria de controle da planta. Então, para resolver essa questão, tem que lembrar antes como funciona a conexão com realimentação. Como normalmente funciona? A gente tem uma entrada de referência, que normalmente a gente chama R de S, e passa primeiro pela planta, o G de S, e do G de S nós temos a saída. O grande diferencial do sistema com realimentação é que nós temos uma malha de realimentação. Normalmente nós temos uma H de S mais uma função de transferência que é ligada novamente à entrada. Então, no caso de uma realimentação negativa, esse sinal é negativo, aqui é positivo. E a gente pode nomear esse sinal de saída como esse E de S, e aqui, por exemplo, como um B de S, né? O back que volta, né, para o sistema. Algumas informações importantes. A função de transferência de malha aberta é simplesmente B de S sobre E de S. E isso é G de S vezes H de S. Então, é como se a gente estivesse abrindo a malha aqui. S é a função de transferência de malha aberta. A função de transferência de ramo direto é basicamente essa saída sobre essa entrada. E isso é o G de S. Mas o que a gente tem que lembrar é principalmente da função de transferência de malha fechada. C de S sobre R de S. Então, qual seria a expressão para a razão desses sinais do sistema? Tem como fazer álgebra, né? Considerando uma expressão para esse sinal de saída, depois considerando outra expressão para esse sinal, que sai aqui,
e aí fazer um sistema de equação. Mas existe o que eu chamo de bitola para memorizar a função de transferência de malha fechada, que basicamente é você pegar, seria, né, o nosso nosso y de s sobre o nosso r de s, que seria pegar o nosso função de transferência do ramo direto, que seria g de s, e fazer 1 mais a função de transferência de malha aberta, que é g de s sobre h de s. Então isso aqui é importante memorizar para fazer as questões de forma mais direta. Esse mais é porque é uma realimentação negativa. Se fosse positivo aqui, aí aqui entraria um menos. Bom, isso aqui foi revisão, né? Agora vamos resolver a questão. A questão nos dá essa função de transferência, o g de s, e ele nos dá uma lei de controle. Ele fala que u de t é igual a menos k y de t mais r de t. De cara, a gente vê que o r de t, que no domínio de Laplace é nosso r de s, é a referência. É o sinal que entra aqui no sistema. E que o y de t, que é a nossa saída, ele está multiplicado por um k. E esse k justamente vem nessa função de transferência. Então aqui é uma constante na questão. Se está negativo aqui é porque na nossa malha de realimentação também está negativa no caso da questão. Certo? Então, qual seria a função de transferência de malha fechada? Então, a função de transferência de malha, malha fechada, no nosso caso seria o y de s sobre o r de s. Então, da questão, nós temos que o g de s, que é o nosso ramo direto, ele dá aqui. Então, é s mais 10 sobre s ao quadrado mais 8s mais 41. E isso aqui está dividido por 1 mais a função de transferência de malha aberta, que é justamente o s mais 10 sobre s ao quadrado mais 8s mais 41 vezes o nosso h de s na questão é o k. Então, é vezes k. Certo? Então, o que vai dar para continuar vendo? Qual seria a nossa função de transferência de malha fechada, que ele chama de f de s? Seria continuar essa álgebra aqui. Então, vamos lá. S mais 10 dividido de s ao quadrado mais 8s mais 41 sobre... Aqui a gente já pode colocar tudo na mesma base, s ao quadrado mais 8s mais 41. Ficaria s ao quadrado mais 8s mais 41 mais ks mais 10k. Aqui a gente pode cortar aqui e aqui. E se tornaria s mais 10 sobre s ao quadrado mais... a gente pode colocar 8 mais k sobre s mais 41 mais 10k. Então, a expressão da função de transferência de malha fechada é justamente isso. Que na questão da prova é letra E também. Uma questão de nível básico, que você tem que saber como funciona um sistema de controle com conexão com realimentação negativa.
trivial.